Olá pessoal, bem-vindo a mais essa videoaula de derivada. Eu estarei utilizando como referência aqui o capítulo 2 do livro de cálculo do Anton, da editora Bookman. Nessa videoaula, faremos uma introdução a algumas técnicas de derivação que permitem calcular a derivada de uma função de uma maneira mais rápida, sem precisarmos utilizar a definição de derivada. Vamos iniciar com a derivada de uma função constante. Vamos observar uma função f de x igual a 3. É uma função constante. Sabemos que o gráfico dessa função é uma reta horizontalmente inclinada paralela ao eixo x. Podemos perceber por essa reta que, independentemente do valor de x, y é sempre igual a 3. Uma função constante é uma função cuja taxa de variação é zero. É uma função cuja inclinação dessa função é zero. Sabemos que a derivada de uma função determina a inclinação, a taxa de variação dessa função. Como nessa função constante, a função tem uma taxa de variação igual a zero, vamos perceber que a derivada dessa função também será igual a zero. Veja este outro exemplo. Uma função f de x igual a 5. Uma função f de x igual a 5 é uma função constante, cujo gráfico é uma reta paralela ao eixo x e que cruza o eixo y em 5. Para qualquer valor de x, y sempre será 5. Qual a taxa de variação dessa função? Zero. Quanto varia y dado uma variação de x? Zero. Qual a inclinação dessa função? Ou seja, qual a inclinação do gráfico dessa função aqui no nosso plano cartesiano? Zero. Ou seja, isso nos dá que a derivada dessa função f de x, sendo f de x uma constante, é igual a zero. Veja aqui uma outra notação para escrevermos a derivada de uma função. D, a função, que no caso aqui é uma função constante, por isso C, sobre dx, porque estamos calculando a derivada em função de x, em função das variações de x. A derivada de uma função constante dx é igual a zero. Dessa forma, podemos dizer sempre que a derivada de uma função constante sobre dx é igual a zero. Isso sempre será verdade. Uma outra importante técnica de derivação, e talvez a mais utilizada, seja a regra da potência. Se n for um número real qualquer, então a derivada de uma função x elevado a n em relação a dx é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Vejamos aqui um exemplo para ficar mais claro essa regra. De uma maneira prática, o que a gente faz? Pegamos esse valor n que está aqui na potência, esse valor aqui, e passamos ele aqui para baixo, multiplicando x.
e depois diminuímos 1. Vamos fazer isso aqui. Pegamos o valor que está na potência. No caso aqui, a nossa função f de x é igual a x ao cubo. Vamos pegar esse valor 3 e passar para cá, multiplicando x. E vamos aqui diminuir 3 menos 1. 3 menos 1, 2. A derivada dessa função f de x é f' de x igual a 3 que multiplica x ao quadrado. Podemos utilizar aqui a outra notação. A derivada da nossa função f de x em relação a dx é igual a 3x elevado ao quadrado. Vejamos aqui mais alguns exemplos. A derivada da função x elevado a π em relação a dx. Utilizando aqui a regra da potência, vamos pegar o π e passar para cá multiplicando. E aqui em π diminuímos 1. Fica que a derivada da função x elevado a π dx é igual a π vezes x elevado a π menos 1. Qual a derivada da função 1 sobre x dx? Ora, sabemos que 1 sobre x é igual a x elevado a menos 1. Podemos pegar esse valor aqui do denominador, passar para o numerador, trocando o sinal da potência aqui. Aqui era x elevado a 1, aqui ficou x elevado a menos 1. Temos aqui, então, que a derivada da função 1 sobre x dx é igual à derivada da função x elevado a menos 1 dx. Utilizando a regra da potência, vamos agora pegar aqui essa potência, menos 1, passar para cá, multiplicando e diminuindo 1. Temos, então, que a derivada dessa função é menos 1, que multiplica x elevado a menos 1, menos 1. Menos 1 menos 1 é igual a menos 2. Podemos novamente pegar esse x elevado a menos 2x e transformá-lo numa fração, passando o numerador para o denominador, trocando o sinal aqui da potência. Temos, então, que a derivada dessa função 1 sobre x dx é igual a menos 1 sobre x elevado ao quadrado. Veja agora a derivada dessa função 1 sobre w elevado a 100 em relação a dw. É uma função fw e não fx. Estamos derivando em função da variável w. Sabemos que 1 sobre w elevado a 100 é igual a w elevado a menos 100. Pegamos aqui o w elevado a 100, que estava no denominador, passamos para o numerador, trocando o sinal da potência aqui. Agora, podemos utilizar para derivar essa função a regra da potência. Vamos pegar aqui o expoente, a potência menos 100, e passar para cá multiplicando. E aqui nós vamos diminuir 1. Logo, essa derivada é igual a menos 100 vezes w elevado a menos 101. W elevado a menos 101, podemos pegar aqui w elevado a menos 101 e passar para o denominador, trocando o sinal da potência. Temos, então, que a derivada da função 1
sobre w elevado a 100 é menos 100 sobre w elevado a 101. Vejamos aqui mais um outro exemplo. A derivada da função x elevado a uma fração 4 sobre 5 dx. Utilizamos aqui a mesma regra da potência, só que agora a nossa potência aqui é uma fração. Vamos pegar essa fração, passar para cá multiplicando e diminuir aqui 1, a nossa potência. Temos então que a derivada dessa função é 4 sobre 5, que multiplica x elevado a 4 sobre 5 menos 1. Desenvolvendo aqui 4 sobre 5 menos 1, tiramos aqui o mínimo múltiplo comum, 5. 5 dividido por 5, 1 multiplicado por 4, permanece o 4, menos 5 dividido por 1, 5 menos 1, menos 5. Temos aqui que 4 sobre 5 menos 1 é igual a menos 1 sobre 5. Logo, temos aqui que a derivada da função x elevado a 4 sobre 5 dx é igual a 4 sobre 5 vezes x elevado a menos 1 sobre 5. Veja esse outro exemplo. A derivada da função raiz cúbica de x em relação a dx. Nós não temos uma regra para radiciação. Então, vamos transformar essa radiciação numa potência. Sabemos que a raiz cúbica de x é x elevado a 1/3. Logo, a derivada dessa função raiz cúbica de x dx é a derivada da função x elevado a 1/3 dx. Agora podemos utilizar a regra da potência. Pegamos aqui esse 1/3 que está na potência, passamos para cá multiplicando e diminuímos 1 aqui. Pegando aqui esse 1/3 menos 1, tiramos o mínimo aqui, 3. 3 dividido por 3, 1, aqui dá 1. 3 dividido por 1 vezes menos 1, temos aqui menos 3. 1 menos 3 menos 2, isso é igual a menos 2/3. Logo, temos aqui que a derivada dessa função dx é igual a 1 sobre 3 vezes x elevado a menos 2/3. Podemos pegar esse x elevado a menos 2/3, que está aqui no numerador, e colocá-lo no denominador, invertendo aqui o sinal negativo. Temos, então, x elevado a 2/3 no denominador. X elevado a 2/3, sabemos que é a raiz cúbica de x elevado a 2. Dessa forma, a derivada da função raiz cúbica de x dx é igual a 1, que divide 3 vezes a raiz cúbica de x elevado ao quadrado. Vejamos esta outra técnica de derivação, a regra do múltiplo constante. Se uma função qualquer, f de x, for diferenciável em x e c for uma constante, for um número real qualquer, então c vezes a nossa função f de x também será diferenciável em x, e a derivada da função
constante vezes f de x. dx é igual a constante vezes a derivada da função f de x dx. De forma prática, dizemos que nós podemos, quando eu tenho uma função multiplicado por uma constante, tirar a constante para fora da derivada. Então, a derivada de uma função multiplicada por uma constante, tirando a constante para fora da derivada, temos que é a constante vezes a derivada da função f de x dx. Vejamos alguns exemplos. A derivada da função 4 vezes x elevado a 8 dx. Olha, 4 é uma constante. Podemos tirar a constante para fora da derivada. Logo, a derivada dessa função é igual a 4 vezes a derivada da função x elevado a 8 dx. Essa função aqui, x elevado a 8, para derivarmos, podemos utilizar a regra da potência. Pegamos o 8, tiramos para fora multiplicando e diminuímos aqui menos 1. 8 menos 1, 7. Logo, temos 4 vezes 8 vezes x elevado a 7. 4 vezes 8, 32. Temos aqui 32x elevado a 7. A derivada dessa função 4x elevado a 8 dx é igual a 32 vezes x elevado a 7. Veja aqui mais um exemplo. A derivada da função menos x elevado a 12 dx. Esse menos é o menos 1 que está aqui multiplicando x elevado a 12. Esse menos 1 é uma constante e podemos tirar esse menos 1 para fora aqui da nossa derivada. Temos aqui menos 1 vezes a derivada de x elevado a 12 dx. Esse x elevado a 12, podemos aplicar aqui a regra da potência. O 12 que está aqui na potência passa para cá multiplicando e tiramos aqui menos 1. Temos aqui, então, menos 12 vezes x elevado a 11. A derivada da nossa função menos x elevado a 12 é igual a menos 12 vezes x elevado a 11. Veja aqui mais esse exemplo. A derivada de π sobre x dx. Π é uma constante. Podemos aplicar aqui a regra do múltiplo constante, tirando esse π para fora da nossa derivada. Vamos pegar aqui o nosso x, que está no denominador, e colocá-lo no numerador, invertendo o sinal da potência. Temos, então, π vezes a derivada de x elevado a menos 1 dx. Podemos agora aplicar a regra da potência, pegando esse menos 1, passando para cá, multiplicando e tirando menos 1 aqui. Menos 1, menos 1, menos 2. Temos aqui π menos x elevado a menos 2. Esse x elevado a menos 2 está aqui no numerador. Podemos colocar ele no denominador, invertendo o sinal aqui da potência. Logo, ficamos com menos, é esse menos aqui, menos π sobre x elevado ao quadrado.
a derivada de π sobre x dx é igual a menos π sobre x elevado ao quadrado. Por último, vamos fazer esse exercício do Anton na página 160. Em cada parte, determine a derivada f' de x das funções f de x, aqui na letra A, B, C e D. Na letra A, temos aqui a função f de x é igual a raiz de 6. Raiz de 6 é uma constante. Como já vimos, a derivada de uma função constante é sempre igual a zero. Dessa forma, a derivada de f de x, f' de x, é igual a zero. Vamos aqui para a letra B. F de x é igual a raiz de 6 vezes x. Como vimos, temos aqui uma constante vezes a variável x. Raiz de 6 é uma constante. E vimos que toda vez que temos uma constante vezes a variável x, podemos colocar essa constante para fora da derivada. Dessa forma, a derivada f' de x é igual à constante raiz de 6 vezes a derivada de x dx. Podemos aplicar aqui a regra da potência. Esse x está elevado a 1. Pela regra da potência, pegamos esse 1, passamos ele para cá multiplicando e diminuímos 1. Raiz de 6 vezes 1 é raiz de 6. 1 menos 1 é igual a 0. Temos aqui raiz de 6 vezes x elevado a 0. X elevado a 0, todo número, com exceção do zero, elevado a 0, é igual a 1. Temos aqui que a derivada f' de x é igual a constante raiz de 6. Letra C. F de x igual a 6 vezes raiz de x. Temos aqui uma constante, 6 vezes a variável raiz de x. Podemos colocar essa constante para fora da derivada. Temos aqui que a derivada f' de x é igual a 6 vezes a derivada da raiz de x dx. A raiz de x, como sabemos, é igual a x elevado a meio. Temos aqui, então, 6 vezes a derivada de x elevado a meio dx. Podemos agora aplicar a regra da potência. Esse meio passa para cá, multiplicando o 6 e diminuímos aqui 1, menos 1. Meio menos 1 é igual a menos meio. Temos aqui que a derivada f' de x é igual a 6 vezes meio vezes x elevado a menos meio. Só para ficar mais organizado, podemos pegar esse x elevado a menos meio, que está no numerador, e passar por denominador, invertendo o sinal da potência. Podemos também simplificar esse 6 com esse 2, ficando aqui 3. Temos, então, que a derivada f' de x é igual a 3, que divide
raiz de x. Letra D. F de x igual a raiz de 6 vezes x. Como 6 vezes x está dentro da raiz, podemos desmembrar essa raiz em duas. Raiz de 6 vezes x é igual a raiz de 6 vezes a raiz de x. A raiz de 6 é uma constante. Ao derivarmos essa função f de x, essa constante pode ficar para fora. Dessa forma, a derivada f' de x é igual a raiz de 6 vezes a derivada da raiz de x dx. Vamos fazer aqui exatamente como fizemos aqui. Raiz de x é igual a x elevado a meio. Dessa forma, temos raiz de 6 vezes a derivada de x elevado a meio dx. Como já fizemos, podemos aplicar aqui a regra da potência. Esse meio passa para cá, multiplicando a raiz de 6. Diminuímos aqui 1, menos 1. Meio menos 1 é menos meio. A derivada f' de x é igual a raiz de 6 vezes meio vezes x elevado a menos meio. X elevado a menos meio, podemos colocá-lo no denominador com o sinal da potência invertido. Fica x elevado a meio no denominador. X elevado a meio no denominador é igual a raiz de x. Temos aqui que a derivada f' de x é raiz de 6, que divide 2 vezes raiz de x. Se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal, acione as notificações e fique por dentro das novidades.